homem forte do futebol. A partir dessa quarta-feira, que será apresentado na Vila Belmiro, Dracena, que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tricampeão paulista pelo Santos Futebol Clube e da Recopa, né, será anunciado como o grande homem do futebol do Santos Futebol Clube. Atualmente, nós temos aí o Jorge Andrade e o André Mazzuco, que foi demitido também nessa tarde, né? E o Mazzuco respondendo diretamente pro Jorge Andrade, e o Jorge Andrade que faz parte do comitê de gestão. Mas essa dupla vinha recebendo muitas críticas. O André Mazzuco chegou há pouco tempo, né? No início do ano, depois do Campeonato Paulista, chegou há pouco tempo e fez ali na medida do possível e da verba que ele tinha para contratar, acho que fez o que pôde. Agora, é um executivo que não trabalhou ainda, não esteve nessa elite do futebol, trabalhou no Cruzeiro, mas o Cruzeiro estava na segunda divisão já, trabalhou no Paraná Clube, trabalhou no Figueirense, trabalhou no Curitiba e tal, equipes que estavam ali na segunda divisão. É um cara preparado, mas não para o Santos e não para esse momento do Santos agora. Boa sorte ao Mazzuco. A pressão agora fica em cima do Jorge Andrade, né? Que conselheiros, muita gente, porque assim, o Jorge Andrade, na verdade, é uma coisa que a gente não entende, porque ele vem desde o Pérez, né? Desde o Pérez, ele vem desde o Pérez, ficou com o rolo, aí mudou a gestão e ele continua num cargo de extrema confiança. É um cargo de extrema confiança. Na política, é como se fosse o chefe da Casa Civil, né? O Jorge Andrade, porque ele sai de uma gestão e entra em outra gestão, né? Que é a do rolo, permanece ali como o homem forte ali do futebol, e muda o presidente, ele continua como o homem forte do futebol. É inexplicável, né? E ali o futebol cuida de tudo, da base, de tudo. E aí a gente está vendo o que está acontecendo na base, reformulação atrás de reformulação, e uma série de coisas aí, enfim, não conheço, não sei nem como é que é a voz desse cara, que ele nunca falou, ele nunca deu entrevista, ele não sei. Então, acho que o Santos precisa de um cara de futebol, que conheça de futebol, que saiba falar de futebol, que saiba conversar com a imprensa e bater boca com o jornalista, quando o jornalista fala besteira, porque o jornalista fala besteira, a gente fala besteira também, e pergunta besteira, mas o cara tem que ter conhecimento de causa, entendeu? Porque quando não tem conhecimento de causa, a gente começa a falar, e vai se criando um monte de coisas assim, porque ninguém explica, e aí ninguém fala. Nós sabemos que a gestão atual do Andrés Rueda está totalmente focada em tirar o Santos desse abismo financeiro que está. Agora, o futebol não pode ficar na mão de quem não tem esse relacionamento futebolês. Não é que é a velha política, não é que é o velho jeitinho de fazer futebol. É gente que entenda, gente. Pelo amor de Deus, é só isso. É gente que entenda. Esse rapaz foi promovido na época do Pérez, foi ficando e ninguém viu nada que esse cara fez até hoje. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Eu não sei como é que esse cara nem fala, né? Eu tô falando aqui, eu não conheço, não é uma crítica à pessoa dele, é uma crítica ao cargo. Eu acho que o cargo de cara homem forte do futebol tem que ser um cara, primeiro, que conheça de futebol. E segundo, que saia para falar, que coloque a cara a tapa, né? Para falar. E não fique... Porque senão o que adianta o presidente estar lá cuidando de pagar salário, de não sei o quê, tem um cara para cuidar do futebol e a bomba só explodindo, e vai explodir aonde? Na cabeça do presidente, né? É simples assim. É simples assim. Então, o Mazzuco aí que vai procurar outros rumos e o Jorge Andrade, pelo que eu ouvi falar aí, não deve ficar muito tempo, não deve fazer a transição apenas para o Edu Dracena e é uma questão de tempo para ele sair. Tomara. Só uma coisa, tá? Nem o Mazzuco, nem o Jorge Andrade e, infelizmente, nem o Edu Dracena podem entrar em campo. É aí que tá. O Edu Dracena, se ele pudesse entrar em campo para ajudar essa zaga aí, que vai jogar contra o Fluminense amanhã, seria ótimo, mas ele não pode, né? E nenhum desses aí vai chegar a tempo de conversar com o Carille, de orientar, ou de dar alguma opinião, ou trocar alguma ideia com o Carille, alguma coisa assim. Espero que tenha gente no Santos que faça isso. Porque uma primeira formação que eu vi ontem, eu não sei, então, ou o Carille manja muito, cara, e ele foi campeão, é um cara que a gente tem que respeitar, e ele tá com a mão no pulso do paciente. Mas o esboço que circulou ontem na imprensa aí, de um time que ele colocou, Vinícius Anocelo de primeiro volante, né? Marcos Leonardo, o Marcos Guilherme na lateral esquerda, na ala esquerda e o Madison na direita, improvisando o Marcos Guilherme ali de novo.
Começa a me dar medo isso aí, essa formação, né? E o mais do mesmo, ele não muda, ele improvisa, mas ele não coloca. É assim, o torcedor, a gente sabe que o torcedor tá com os nervos à flor da pele, desesperado, com medo. A rodada ontem foi muito generosa pro Santos. Apesar do Santos ter perdido no sábado, o Sport e o Grêmio perderam ontem. Tipo, tá quicando, Santos, ganha uma e dá um pulo. Agora, você vai jogar um jogo contra um Fluminense, né? Eu não sei qual que vai ser a escalação, tô falando aqui e tal, né? E, enfim, vamos aguardar ainda. A escalação, na verdade, vai sair amanhã. Mas, normalmente, o último time que ele esboça ali, que ele coloca no treino, nós vamos saber mais tarde, é o time que entra jogando, se não tiver nenhum percalço, nenhum problema de parte médica ou clínica aí de algum jogador, que às vezes dá um dor de barriga no jogador à noite, aí o cara não tem condições de jogo, né? Então, cara, isso que é preocupante. A diretoria tá fazendo o que tem de fazer agora, tá mudando aos poucos e tal, só que, repito, essa mudança agora não vai resolver o que tá dentro de campo. Desculpa, os caras, porque se mudar, os caras vão se sentir, como é que apoiados. Tomara que seja isso mesmo, cara. Sinceramente, eu não enxergo dessa forma, mas tomara que seja isso. E que essa mudança, que essa chegada do Dracena, que ele vá no vestiário amanhã, vá no CT todos os dias e converse e tal, que isso ajude. Porque ele é um cara super campeão. E foi campeão pelo Santos. E é respeitado pela torcida. Aliás, o Edu Dracena, ele é respeitado por todas as torcidas que ele passou. Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians. O cara foi campeão. Onde ele chegou, ele foi campeão. Um cara que tem cheiro de título. Muda um pouco a figura, né? Enquanto você trouxe o Mazuco, né? Todo respeito, mas não ganhou nada, né? Teórico, é o cara da parte teórica. E o Edu Dracena é o cara da bola. Talvez falte-lhe a teoria. Mas o boleirês ali, que eu acho que é o que tá precisando com essa molecada, essa interlocução entre elenco e diretoria, essas coisas e tal, que isso é importante. Você pode até me falar, mas a diretoria tem que pagar o salário. Concordo. Mas tem que dar um respaldo também. Você tem que ter um cara forte para ajudar nesse discurso ali, na hora de tentar motivar esses rapazes, né? Porque, agora, o futebol é diferente de uma empresa, cara. Uma empresa, você chega no cidadão ali, se o cara não tá produzindo, você vai lá e manda ele embora. No futebol, você tem um contrato de 5 anos com o cara, você vai encostar ele no banco de reservas, mas tem que pagar o salário dele. Na empresa, você não encosta o cara continua trabalhando ali. E só que o futebol, às vezes, não tem esse tempo todo, pro cara ir até ele melhorar, né? Então, no meu ponto de vista, tem que entrar os melhores. Aí, falando de campo, o Carille pediu tanto a renovação do Vinícius Balieiro, né? E aí não utiliza o cara, coloca o cara de zagueiro quando põe. Não sei, vamos torcer aí para que as melhores escolhas sejam feitas, né? Eu já falei para vocês, agora os pormenores têm que ficar lá atrás, escondidinho, embaixo do tapete. Agora é o Santos. Que seja colocada a melhor formação e que o Santos vença amanhã. Só isso que eu peço. Até ontem tinha sido vendido aí mais de 3 mil ingressos. Acredito que vamos ter aí. Não sei se é a carga máxima vendida, né? O horário é muito ingrato, às 19 horas. Para quem desce de São Paulo para Santos, tem que sair daqui umas 4 horas da tarde e tal, para chegar lá com tempo, né? Ou 5 horas da tarde. Então é meio complicado. Mas a torcida jovem vai fazer lá o cordão, conduzir o time do CT até a Vila Belmiro e vão para cima do Fluminense, cara. A virada é amanhã. Vamos torcer para que essa virada aconteça amanhã, né? E que o time engate aí uma sequência para sair dessa zona desconfortável do Campeonato Brasileiro. Eu volto hoje às 19 horas com a live de pré-jogo para Santos e Fluminense. Para cima dele, Santos. Boa sorte, Dracena, e seja bem-vindo de novo. Tchau, tchau.